Os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, antes de adentrar na palavra, eu queria receber aqui uma família maravilhosa aqui para estar conosco. Eles que já estão ali no Catujal, ali com os nossos irmãos, com o nosso diácono António, com a sua digníssima esposa e filha e filhos. E eu queria recebê-los nesta noite, juntamente com toda a igreja, conjuntamente com toda a igreja, e conforme eu fosse dizendo o nome dos nossos irmãos, eu agradecia que se fossem colocando de pé. Aquele jovenzinho, se for preciso, fica sentado, não tem problema. Eles que vêm, eram da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Rocha Eterna, e sentiram no seu coração de ficar aqui a congregar conosco. Eles dizem que adentraram aqui e viram uma essência diferente. Eles viram Jesus, eles sentiram efetivamente a presença do Espírito Santo. Eu já estive a falar ali com o nosso querido irmão Tiago e perguntei-lhe se de facto era isso que ele mesmo queria. Ele disse: sim, pastor, é isso que eu quero, é congregar aqui convosco. Então, nós iremos recebê-los nesta noite como membros deste ministério, que será o nosso querido irmão Tiago Henrique Leal, a nossa irmã Beatriz, a sua digníssima esposa, e os seus dois filhos, Henrique e Salomão, que também estarão aqui a congregar conosco. Então, eu iria pedir a toda a igreja, se querem receber os nossos irmãos como membros desta igreja, possam dizer amém. Meus queridos, já estão recebidos como membros, sintam-se muito à vontade, sintam-se amados essencialmente, porque a igreja é uma igreja de amor, e façam desta casa a vossa casa. E a partir de agora, o nosso irmão Tiago já esteve aqui na sexta-feira conosco na oração, às 10 horas, já trouxe uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus para os nossos corações, já impactou as nossas vidas também ele, através da palavra que o Senhor colocou na sua vida, e com certeza Deus irá usá-los muito aqui na sede, enquanto não inaugurar uma igreja ali no Catejal com o nosso irmão diácono António e os demais irmãos que irão se ajuntar em multidão ali naquela cidade. Está bem, meus queridos? Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ontem tivemos aqui uma palavra abençoada da parte de Deus, através do nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira. Foi uma palavra de ensino, conforme ele sempre diz, uma palavra de ensino com fogo à mistura. E Deus o usou, como sempre faz, aquele homem, poderosamente. E o Senhor sempre usa aqueles que efetivamente o buscam, tá, meus queridos? Então, abramos as nossas Bíblias nesta noite. Eu creio que Deus também nesta noite terá uma palavra para os nossos corações, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 32 ao 37. Deus tocou no meu coração para trazer nesta noite esta palavra, uma palavra de Deus para as nossas vidas, um livro muito conhecido, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, um local da Bíblia onde tanto se prega a crucificação do Senhor Jesus, uma das mensagens mais pregadas ao longo dos séculos e em todo lugar, em todos os anos, em todos os séculos, a seguir à morte e à ressurreição de Cristo, sempre houve milhares e milhares de pregadores que pregaram sobre a crucificação de Cristo. Quem abriu que diga amém? E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta:
repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Meus queridos, até aqui a palavra do Senhor que hoje Deus trouxe para os nossos, que vai trazer com certeza para os nossos corações, para a nossa vida. A crucificação do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, conforme eu já disse, já foi pregada por milhares, ou quem sabe dezenas de milhares ou centenas de milhares de vezes, ao longo dos anos, ao longo das dezenas, centenas de anos ou milhares, que o Senhor nos tem trazido a palavra de Deus para os nossos corações. É uma palavra que muitas vezes ela não arrasta multidões, mas é uma palavra das mais necessárias para a nossa vida, porque quando nós pregamos a palavra do Senhor, por muitas vezes pregamos tudo e nos esquecemos que no tudo está sempre Jesus, e que no tudo foi sempre o Senhor Jesus que nos abençoou através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição e através dos milagres que Ele sempre fez, faz e sempre fará na nossa vida. E muitas vezes já ouvimos palavras dos pregadores, pregatores, pregaitoras, e nos esquecemos quem, na sua essência, transporta verdadeiramente a palavra para o nosso coração. E quem, na sua essência e na verdade da sua palavra, efetivamente nos salvou e nos resgatou. Então, por isso, nesta noite, o Senhor Jesus transportou para o meu coração uma palavra para a nossa vida, para fortalecermos cada dia mais a nossa fé, sabendo que o Senhor Jesus sempre está e sempre estará presente em nossas vidas. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele foi falado por muitos e grandes profetas ao longo das centenas de anos, dos milhares de anos que o antecederam. Um desses grandes profetas foi Isaías, no capítulo 53, versículo 1, também muito conhecido toda a igreja, onde um dia o profeta ele vai conclamar, vai proclamar e vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo, mas nele não víamos formosura alguma, mas ele foi reputado como aflito. Em outras palavras, irmãos, o Senhor Jesus sempre foi anunciado à humanidade. Ele sempre foi anunciado como o Salvador, como aquele que viria para nos salvar, para transportar para nós a salvação. Seria Ele que nos viria para resgatar do pecado, para nos resgatar da maldade, para nos resgatar das nossas próprias atrocidades, da nossa própria maldade, do nosso próprio eu, das nossas próprias iniquidades que tanto nos arrastaram para a morte, da nossa própria essência humana, carnal, destrutiva, que tanto sempre nos quis destruir a nós próprios. Então os profetas, inspirados pelo próprio Deus, sempre anunciavam um que viria para nos resgatar, sempre anunciavam um que viria para transportar para nós uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova oportunidade de caminharmos essencialmente na presença do Senhor Jesus. Sabemos que o primeiro Adão ele pecou, sabemos que o primeiro Adão transportou para toda a sua descendência a morte, transportou as trevas para aqueles que não acreditavam mais nele.
Então era necessário vir um segundo Adão para transportar novamente para o ser humano, para toda a criação criada pelo próprio Deus, uma nova esperança e uma nova oportunidade, e para que nós viéssemos a estar nesta noite, a ouvir aqui neste lugar a sua palavra. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele se despe de toda a sua glória. O Senhor Jesus, Ele desce como um homem, como um menino em um lugar pobre, em uma cidade pobre. Ele desce para este lugar, para a terra, para nos demonstrar que mesmo nascendo como menino, nascendo pobre, nascendo em uma cidade pobre, se despindo da sua glória, se tornando igual aos iguais aos quais Ele formou, porque todos, o ser humano é criação do Senhor Jesus, que ainda era possível caminhar nesta terra com alegria, ainda era possível caminhar nesta terra com esperança, ainda é possível transportar para o nosso coração uma nova vida e uma nova oportunidade. Então vemos que nosso Senhor Jesus, Ele começou quando no seu ministério, com cerca de 30 anos de idade, Ele começou a orar, Ele começou a pregar, Ele começou a ensinar, Ele começou a curar, irmãos. O Senhor Jesus, quando veio à terra, Ele veio só para transportar alegria, para transportar esperança para mim e para ti. E quando Ele começa a orar, irmãos, muitas das vezes não compreendemos o porquê do Senhor Jesus orar tanto, se Ele era Deus. Mas nos esquecemos, irmãos, que quando Ele deixa a terra, que quando Ele está aqui na terra, Ele se despiu da sua glória, não se despiu da sua deidade, não se despiu de tudo aquilo que Ele era. Ele continuava a ser Deus, apesar de estar em carne, apesar de estar como homem. Ele era santo, Ele era Deus, mas Ele se despe da sua glória. E quando Ele vai para os montes orar, ou quando Ele vai para qualquer lugar orar, com certeza Ele sentia falta do seu Pai. Com certeza Ele sentia falta de se comunicar com aquele ao qual Ele era antes de toda a existência criada, antes que tudo fosse, tudo era criado por Deus, tudo foi criado por Deus. E com certeza Ele sentia falta de estar perto do seu Pai. E Ele orava, irmãos. Ele orava insistentemente. E Ele orava se despindo, mesmo estando despido da sua glória. Ele ali naquele lugar a orar, Ele orava até que sentisse a presença do Pai. Ele orava até que sentisse a presença da glória do Todo-Poderoso. Ele orava até que sentisse que estava novamente em casa, até que sentisse novamente a alegria que tinha antes de vir para a terra. Meus queridos irmãos, Deus, o Senhor Jesus, quando Ele orava, Ele buscava algo diferente. Quando Ele orava, Ele buscava algo vindo diretamente do céu, do trono de Deus, para que Ele pudesse, quando saísse ali da oração, enquanto ser humano, mas santo, Ele pudesse sair dali, e quando começasse a pregar, Ele começasse a pregar com unção, Ele começasse a pregar com autoridade, Ele começasse a pregar com veemência, Ele começasse a pregar para que as almas às quais Ele vinha para resgatar, elas começassem a ser resgatadas, elas começassem a ser levadas e direcionadas para o trono de Deus, elas começassem a ser levadas em direção ao trono do Senhor, ao trono da glória, porque Ele veio para resgatar as multidões. Ele não veio para se mostrar como Deus, Ele veio para se mostrar como eu e como você, apesar de ser santo, e para te dizer que ainda há oportunidade de salvação. Ainda há oportunidade de resgatar as multidões que estão lá fora. Eu sempre falo nisto. Há oportunidade, irmãos. Ele transportou para nós essa esperança. Ele transportou para nós esse ensino. Quando Jesus, Ele ensinava, irmãos, Ele ensinava o que Ele vivera.
Pensem comigo. Jesus no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito, ou seja, tudo foi feito pelo próprio Deus. Então Ele viveu em todo o tempo de Deus não é o mesmo tempo de nós. O tempo Kairos é um tempo diferenciado. Ele vive no passado, no presente e no futuro, e Ele vive todas as histórias aos quais Ele ensinava. Ele estava a falar aquilo que Ele vivera. Ele estava a falar aquilo que estava a presenciar no momento, e Ele estava a falar tudo aquilo que se iria passar. Então, quando Ele ensinava, Ele transportava para a mente dos seus alunos, para a mente daqueles que estavam a ser ensinados, a alegria da salvação, a alegria da esperança, a alegria daquilo que aconteceria se eles acreditassem na sua palavra. Jesus tinha essa capacidade porque Ele era Deus. Ele era alguém que falava o que vivia, falava aquilo que sentia na sua alma. Ele dizia que queria a salvação para as multidões. Ele dizia para o povo para ser resgatado do pecado, porque Ele sabia, se aquele homem, se aquela mulher, se aquele jovem continuassem no pecado, com certeza eles iriam perecer, com certeza eles iriam morrer, com certeza eles iriam ter angústia, com certeza o sofrimento ele seria atroz. Então Ele ensinava ali naquele lugar, ensinava dentro das sinagogas, ensinava para as multidões, ensinava para todos aqueles que o seguiam em todo o instante, em todo o momento, em todo o lugar, transportando de barco ou por terra, a pé, ou fosse como fosse, onde Jesus fosse, sempre tinha uma multidão atrás dele para ouvir as suas palavras, porque sabiam, quando eram ensinados naquele momento, a alegria momentânea aparecia nos seus corações, e quando eles não estavam perto, sentiam-se diferentes. É por isso que eles perseguiam a Jesus, para ouvir as suas palavras. É por isso que muitas vezes você está aqui na casa do Senhor, porque vem ouvir uma palavra de Deus, porque sabe que aqui é um lugar diferente, sabe que aqui é um lugar que efetivamente está Deus. Estando Deus, a palavra ela é diferente da palavra do mundo. A palavra que se encontra aqui dentro, ou que é preferida aqui neste lugar, sempre é e sempre será diferente da palavra que está lá fora no mundo e é falada no mundo. É por isso que nós nos sentimos amados, diferentes, dentro da casa do Senhor. E o Senhor Jesus curava as multidões, irmãos. Por onde Ele passava, Ele transportava a alegria. Nossa irmã Reda, da Adefalhandra, antiga Adefalhandra, que nos está a visitar, Ele transportava o amor, transportava o carinho, transportava as bênçãos. Os enfermos eram curados, coxos começavam a andar, cegos começavam a ver, física e espiritualmente. Homens que não ouviam começavam a ouvir a palavra do Senhor. Homens que eram desprezados quando estavam perto do Senhor sentiam-se acarinhados, sentiam como se fosse o seu próprio pai que estivesse ali a acarinhá-los, irmãos. Jesus, Ele tinha essa capacidade. O Senhor Jesus, Ele tinha essa capacidade. Por ter essa capacidade, o Senhor Jesus era tão perseguido, era tão odiado pelos fariseus, era tão odiado pelos doutores, era tão odiado por outros homens de outras nações, irmãos. Era tão odiado às vezes pelos da sua própria casa, porque eles sabiam que ali estava um homem diferente, ali estava alguém que era diferente, ali estava alguém que viria para transformar, ali estava alguém que viria para transportar vida. É por isso, irmão e irmã em Cristo Jesus, quando você chega em um lugar que é diferente, estão pessoas diferentes, muitas das vezes você sente que o olhar não é igual para si. Você sente às vezes o olhar de ódio, sente o olhar de desprezo. Mas saiba de uma coisa, você
é igual a Cristo. E sendo igual a Cristo, é claro, se Cristo ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. Mas se Cristo alcançou a vitória, é claro que você também alcançará a vitória. Alcançará a vitória porque você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você é a imagem e semelhança de Cristo Jesus, irmão e irmã. Você está aqui porque você se revê em tudo aquilo que Ele nos ensinou. Mas por ser tão perseguido, por ser tão visto, por ser um homem tão maravilhoso, sendo Deus, mesmo sendo Deus, havia perseguição na sua própria casa. Todos sabem que ele acabou por ser perseguido por Judas. O próprio Judas o traiu. O próprio Judas, por 30 moedas, traiu aquele que tanto amava aquele homem. Sempre, em todo o tempo, em qualquer lugar, na sua história, no decorrer da sua história, haverá alguém que o irá trair. Haverá alguém que não o verá com os mesmos olhos os objetivos que você tem. Não verá com os mesmos olhos os seus objetivos. Haverá alguém que sempre quererá aquilo que é teu. Haverá alguém que sempre desejará aquilo que foi que Deus trouxe para a tua vida, para a tua existência. Jesus, ele acaba por ser traído por Judas. Sabemos que era um projeto de Deus. Sabemos que todo este processo de sofrimento sempre foi um projeto de Deus. Sabemos que todo o processo do teu sofrimento sempre será um processo de Deus, para que o fim seja melhor que o teu princípio. Sempre o teu sofrimento será não para a tua própria edificação, não para a edificação de homem, mas o teu sofrimento será para edificação e para a glória do Todo-Poderoso. Deus, apesar de ser perseguido e estar ali naquele lugar, estava agora ele ali a orar com os seus discípulos no Getsemane. Estava ali naquele lugar e vai ser traído por Judas. Vai ser traído por um homem que o acompanhava, um homem que comia à mesma mesa, um homem que retirava o pão do mesmo prato, e ele vai ser traído por aquele homem. Talvez alguns que estejam aqui, irmãos, ao longo da sua vida, por momentos se tenham sentido traídos, tenham se sentido indesejados, mas se reveja na história de Cristo, se reveja na palavra do Senhor, que sempre ela vai transportar alegria para o nosso coração, independentemente se tem dor ou não. Neste caso existe muito sofrimento. Jamais houve algum homem que sofresse tanto como o próprio Jesus. O Senhor Jesus, sempre fazendo o bem sem nada querer em troca, traído por aquele que o acompanhava, traído por um companheiro de ministério, por Judas, em quem ele confiava, levado agora para o sumo sacerdote, à presença do sumo sacerdote, traído, preso, julgado. Cuspiram-no, davam-lhe murros e os bufeteavam. Será, irmãos, trazendo para nós, será que nós resistiríamos ao princípio de uma dor tão atroz? Será que nós resistiríamos a tanto sofrimento que o Senhor Jesus começa agora a sofrer, começa agora a se angustiar? Imaginem um pai ser traído pelo filho. Imaginem o pai ser preso pelo próprio filho.
Imaginem um pai ser julgado pelo próprio filho. Imaginem um pai ser cuspido pelo próprio filho. Imaginem um pai ser esmurrado pelo próprio filho. Imaginem um pai ser esbofeteado pelo próprio filho, porque era isso que estava a acontecer. Jesus era o pai de toda a criação, era o pai de toda a humanidade, e ele neste momento estava a sofrer o que ninguém aqui neste lugar jamais sofrerá. Ele é julgado, irmãos. E quando ele é julgado, é trocado. Deram a possibilidade ao povo, se queriam soltá-lo, a soltar a Barrabás. Escolheram Barrabás, um criminoso, condenado à morte, em troca do nosso mestre, em troca do nosso Senhor Jesus. E não contentes com isso, eles o colocam em um poste e começam com um pau com tiras, e na sua ponta das tiras com pontinhas com ferro, e começam a machucar e a magoar o nosso mestre. Começam 2 algozes, um de cada lado, atrás de si, do lado direito e do lado esquerdo, a chicotear um homem que sempre fez bem a todos nós. Um homem que trouxe alegria para o coração da humanidade e que não vinha para desprezar a humanidade, ele vinha para resgatar a humanidade, ele vinha para salvar a humanidade. Imagina ele estar ali preso ali naquele lugar com as suas mãos, angustiado, agoniado, desprezado por todos, abandonado por todos aqueles aos quais ele tinha ensinado, e estar agora um algoz de cada lado, um homem grande, forte, ali a bater em Jesus, um de cada lado, a bater naquele Jesus. Irmãos, muitos homens não chegavam a resistir até ao final das chicoteadas que eram dadas naquele lugar. O Senhor Jesus, ele resistiu por mim e por ti. Porque é que muitas das vezes alguém olha para ti e tu achas que alguém está-te a condenar, ou que o teu sofrimento ele é grande demais, que tu não podes suportar? Saiba de uma coisa, o teu sofrimento jamais será maior que o do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus, ele sofreu só ali naquele lugar, ali em frente a um poste, a ser magoado, a ser machucado. Jamais o nosso sofrimento será como o do Senhor Jesus. Saiba de uma coisa, irmão. Nada nem ninguém nesta terra te conseguirá fazer tanto mal como fizeram ao Senhor Jesus. Às vezes você sente-se abandonado. Às vezes você sente-se esquecido. Às vezes você sente que está a viver uma vida que não é sua. Às vezes sentimos que o nosso ministério não avança. Mas não é por causa de homem ou não, irmão. É um processo, é um tempo de Deus. Às vezes você acha estar lá fora, quem sabe há meses ou há anos, já não vai aos cultos, já não congrega, já não ora, já não busca, e tudo lhe começa a correr mal, e você começa mesmo assim a condenar, a culpar Jesus. Mas a culpa não é de Jesus. Você não pode condenar aquele que veio para ser condenado por cada um de nós. Você não pode culpar aquele que veio para a salvação de cada um de nós. Muitos, eles continuam a culpar. Se há Deus, por que é que me acontece isto? Se há Deus, por que é que aconteceu isto ao meu filho? Se há Deus, por que é que aconteceu isto ao meu pai? Se há Deus, por que é que eu fiquei desempregado? Se há Deus, por que é que eu tenho uma doença? Se há Deus, por que é que algo não acontece diferente? Se há Deus, acredita nele e tem fé. Há Deus, sim. Existe Deus, sim. Mas nós temos que dar o nosso primeiro passo de fé. Dar o nosso primeiro passo de fé é acreditar que quando nós avançarmos para o altar,
quando nós avançarmos para este lugar, a partir deste dia nada será igual. Tudo será transformado. Tudo será diferente. E vocês até ao final deste culto vão ver o porquê que Jesus colocou estas palavras no meu coração. Porque existem homens e existem pessoas aqui neste lugar, quem sabe homens ou mulheres através da internet, que precisam de dar o primeiro passo e acreditar em Jesus. Acreditar que Jesus, Ele veio para fazer algo diferente de nós, que não foi em vão as misérias que colocaram sobre a sua existência, as misérias que colocaram sobre o seu corpo, o desprezo que colocaram sobre o nosso Mestre. Nada foi em vão, porque o Senhor Jesus, Ele sofreu por algo. Ele sofreu por alguém, Ele sofreu por mim e sofreu por ti. Espírito Santo. Irmãos, depois de baterem em Jesus, colocaram um caniço na sua mão, uma capa de escarlate e uma coroa de espinhos na sua cabeça. E se ajoelhavam à sua frente os soldados satânicos e começavam a falar como se, para dizer que ele era um rei. De facto, ele é o rei. Ele era o rei naquele momento. Ele é o rei neste momento. Quando colocaram a capa, quando colocaram a coroa e com um caniço começaram a bater na sua cabeça, e os cravos, eles cravavam no seu crânio, cravavam na carne da sua cabeça, a capa às suas costas, tudo aquilo dizia que Ele era rei, que Ele era soberano, que Ele veio efetivamente para reinar. Mas Ele naquele momento, Ele não estava ali para reinar. O rei se fez homem, o rei se fez carne, o rei se deixou moer, o rei se deixou machucar. O rei está aqui neste lugar para dizer: ainda há esperança para ti. Ainda há esperança. Mahalá, lehalá, lix mihalai, lix mihalá. Ainda há esperança, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para ti, ainda há esperança para as nossas vidas. Tão magoado, tão machucado, tão esquecido. Quantas vezes não fomos esquecidos? Quantas vezes você não foi esquecido? Quantas vezes você se colocou em um quarto e chorou? Quantas vezes você trancou a porta do seu quarto, se ajoelhou e disse: Senhor, leva-me. Mas você está aqui neste lugar porque o Senhor não quis que tu partisses. O Senhor queria que tu ouvisses esta e outras mensagens da parte de Deus para dizer: tenho um propósito para a tua vida. Tenho algo para ti e por isso eu te trouxe aqui nesta noite. A dor, ela pode ser grande, a dor pode ser atroz, a dor pode ser sangrenta, mas ainda há esperança para ti. Eu ainda tenho um propósito para a tua vida, eu ainda tenho algo para te entregar, eu ainda tenho algo para fazer contigo, eu ainda te quero usar como um vaso escolhido dentro de meus vasos. Eu ainda tenho algo para ti, tu és vaso meu, serás um vaso que irá derramar, serás um vaso que irá transportar alegria para as multidões, alegria para aqueles que estão aflitos, que estão caídos, que precisam também eles de ti, de uma palavra amiga. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança para a nossa vida.
Já se encontram pessoas aqui a chorar, a compreender os desígnios de Deus, a compreender o que Deus quer para ti, a compreender o que Deus quer para quem está ao teu lado, a compreender o que Deus quer para a tua família. Saiba de uma coisa, hoje não sais daqui igual. Não sai. Jesus, Ele quer algo para a tua vida. Levaram-no, transportando o Senhor Jesus a sua cruz. Estava tão ferido, tão machucado. Era tanta a dor que estava no seu coração, na sua alma, no seu corpo. A dor na sua alma com certeza era mais aflitiva que a dor no corpo. Você às vezes não sente a sua dor na sua alma mais cansada do que o seu próprio corpo? Multiplique isso por milhões de vezes. O Senhor Jesus precisou da ajuda de Cirineu para transportar a cruz. Levam a cruz até ao Gólgota. Deitam aquela cruz, irmão. E quando deitam aquela cruz, foi o ápice do sofrimento do Senhor Jesus. Foi o ápice de todo o sofrimento. Meus queridos, cada momento de sofrimento infligido contra o Filho de Deus, contra Jesus, ouça isto, era um momento de glória para Deus, pois o Senhor Jesus estava a glorificar o Pai com a sua própria dor. Põe a cruz no chão, deitam Jesus sobre ela, estendem seus braços e pregam um prego nas suas mãos. Primeiro na sua mão direita, depois na sua mão esquerda, ou na mão ou no pulso. Muitas das vezes não colocavam na mão porque com o peso do corpo poderia rasgar, ou na mão ou no seu pulso, mas no caso de Jesus foi na sua própria mão. E a seguir estendem seus pés e com cravos ainda maiores eles cravam os pés do nosso Mestre. Meus irmãos, tudo isto, e para grande sofrimento do Senhor Jesus e para grande sofrimento nosso, o tinham despido por completo, para que toda a vergonha do Senhor Jesus, todas as vergonhas fossem mostradas à multidão. Imaginem um pai ser desta forma vituperado, destruído. Eles queriam destruir o seu corpo, a sua alma, queriam destruí-lo por completo. Dizem os teólogos, irmãos, que a crucificação é como se fosse o equivalente a 1000 mortes de sofrimento. Qual era a dor, o ranger de dentes? Qual era a necessidade de ele, por momentos, sentir um pouco de alívio? Mas ele não estava ali, irmãos, para se livrar da morte. Ele estava ali para cumprir um objetivo seu. Ele estava ali para se entregar, para se doar, para dizer: eu estou aqui, Pai, porque eu preciso de salvar as multidões. Eu preciso de salvar os meus filhos. Eu preciso de trazer todos os meus filhos à tua presença. Então, meus irmãos, aquela multidão, sem se aperceberem, ao desprezarem o Senhor Jesus, ao colocarem o Senhor Jesus na cruz, ao crucificar o nosso Mestre, ao levantarem um santo naquela cruz de madeira, irmãos. E esta foi a frase que Deus ontem me deu, enquanto o nosso pastor presidente estava aqui a entregar a palavra de ensino. Tão importante é a palavra de ensino. Ao fazerem tudo isto com Jesus, levantaram o maior e mais belo altar de adoração para Deus. Jesus foi levantado naquela cruz, como no altar, como se fosse um altar. E o próprio sacrifício estava naquele altar por mim e por ti, irmão e irmã em Cristo Jesus. O altar foi levantado para Deus,
para que Deus olhasse para aquele lugar e olhasse para o sacrifício que estava em cima do altar. E naquela cruz que era o altar para Deus, estava o próprio Cordeiro Imaculado, estava o próprio Santo dos Santos a ser entregue como cheiro suave a Deus. Irmãos, o altar estava levantado ali naquele lugar e o próprio sacrifício, o Deus que se fez, o próprio Cordeiro de Deus, e disse que estava ali naquele lugar para ser recebido para Deus. Imaginem Deus, o seu Pai, a olhar para aquele lugar, olhar para o seu Filho em sofrimento. Vocês acham que o próprio Deus não sangrou? Que o próprio Deus não chorou? Com certeza sim. Com certeza quereria mandar anjos para retirar o seu filho daquele altar. Mas ele disse: o meu filho quer estar ali para a salvação das multidões. O meu filho quer estar ali porque ele quer trazer ao pé de mim as tantas milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de almas à minha presença. O teu sofrimento, o teu sacrifício é a beleza às narinas de Deus. O teu sacrifício, a tua dor dentro da tua própria casa é como um cheiro suave para as narinas do Senhor. É como um cheiro suave para as narinas do nosso Mestre, irmãos. Quando tu sofres, tu estás a doar algo a Deus, tu estás a entregar algo a Deus. Quando tu sofres, irmãos, algo está a acontecer no mundo espiritual. Quando tu sofres, a tua dor, ela é reputada para Deus. Jesus ofereceu para Deus as suas dores, o seu sangue e a sua agonia. Cheio de ferimentos, cheio de dores atrozes, coberto de sangue, em posição horrível por várias horas, braços afadigados, sente cãibras nos músculos, rasga-se a pele das suas costas, dor no peito, sente sede, consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Abandonado, Jesus como Cordeiro, sacrifício vivo, imaculado, sem defeito, santo, entregue com raiva pelos homens à morte, mas a morte foi recebida por Deus, por amor de um só homem divino, santo, imaculado, como oferta de expiação. O homem pode ter raiva de ti, o homem pode tentar te destruir, o homem pode tentar desfazer a tua carne, pode até tentar desfazer a tua alma, mas quando Deus quer, tudo é para a glória de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu creio, irmãos, que os que estão aqui, eles compreendem a mensagem do nosso Senhor. Eu creio que o sacrifício que foi feito pelo nosso Senhor Jesus não foi em vão. Eu creio nisso. Deus ainda transforma dores, agonia e sangue em poder. Jesus, o Cordeiro Imaculado, recebido por Deus como cheiro suave para a redenção dos pecados de toda a humanidade. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Meus queridos irmãos, o Ministério do Louvor já pode vir subindo em nome de Jesus. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5.
De sorte, diz o Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim: de sorte que haja em vós, muito conhecido estes versículos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E tomando a forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe ao seu nome sobre todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor Jesus, quando se entregou à morte ali naquela cruz, Ele tornou-se, irmãos, o maior instrumento de glória de todos os tempos. Ele tornou-se o maior instrumento de dor para glorificar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Como tens glorificado a Deus? O que tem acontecido contigo, o que tens feito, como te tens entregado no teu dia a dia para glorificar a Deus? Como tens servido ao Senhor? Com zelo, com amor? Ou tens te esquecido do Senhor? Mas saiba de uma coisa: esta noite, como em muitas outras noites, ao longo de centenas de milhares de anos, são noites de salvação, são noites de entrega, são noites em que nós reconhecemos que não somos nada, em que reconhecemos que o nosso Senhor Jesus, Ele é tudo em nossa vida, e que o nosso sofrimento é reputado em nada diante daquilo que o Senhor fez por nós. E nesta noite eu faço um apelo. Está aqui alguém que esteja afastado do Evangelho, alguém que nunca conheceu a Jesus, que já ouviu falar dele, mas que ainda não teve coragem de dar o seu primeiro passo, que nesta noite se quer entregar ao Senhor Jesus. Enquanto o Ministério do Louvor vai louvar um louvor, eu quero que você reflita em seu coração e que o Senhor Espírito Santo possa tocar em você, para você vir aqui à frente